para revisão. Te disse Vamos lá, deixa o professor falar sobre a matéria. Vamos lá. É que o meu pincher, eu tenho um pincher aqui em casa. Meu pincher, pelo amor de Deus. No meu primeiro dia, ele quase arrancou meu dedo. Gente, Pois alguém é. muta o... Gente, vamos lá. Continuando. Silêncio. Como eu falei com vocês, seria necessário pegar um pouco da aula de história. Então vamos lá para eu poder terminar essa revisão de geografia com vocês, porque segunda-feira é o teste. Bom, sobre os elementos climáticos. O que eu vou cobrar de cada um desses elementos, turma? Primeira coisa que vocês têm que entender. Anotem aí, por favor. Anotem aí, ó. Os elementos climáticos são aqueles que atribuem ao clima a sua dinâmica. Calma aí, professor. Professor, por enquanto, você, além do que você começou agora, você só falou sobre definição de tempo atmosférico e clima, né? Não, E sobre cachorro. não. Tem definição de tempo, clima, diferença entre a temperatura máxima e mínima. Não, isso não, tô falando do tópico. Não, climatologia, meteorologia. Térmica. Climatologia, meteorologia, também era para vocês terem anotado. Eu anotei. A importância da meteorologia. João Guilherme. Professor. João Guilherme, por favor, retira o que você colocou aí do chat. Professor, repete para mim. Para de digitar isso daí no chat, hein? Né? O que o João Guilherme digitou? Só repetindo. Presta atenção. Só repetindo. Então, olha só. Eu pensei que vocês estavam prestando atenção. Eu falei com vocês sobre tempo, sobre clima, sobre amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Climatologia e meteorologia. Falei com vocês sobre climatologia e meteorologia e falei a importância do estudo da meteorologia para a economia. Eu tinha falado mais alguma coisa. Esses foram os tópicos. Agora, continuando. Sobre os elementos climáticos, a importância que vocês têm que... O que vocês têm que lembrar sobre os elementos climáticos, pessoal, é que eles são, vamos dizer assim, resultado do clima. Eles não influenciam na formação do clima. Eles influenciam, sim, na característica do clima. Então, por exemplo, a temperatura. A temperatura ela vai ser uma consequência do clima. Se o clima for um clima quente, a temperatura vai ser quente. Se o clima for um clima frio, a temperatura vai ser fria. Ou seja, os elementos climáticos, turma, eles são consequência do clima. Deu para entender? Deu. Então, dos elementos climáticos, quais são os que vocês têm que saber? É temperatura, radiação solar, umidade e pressão atmosférica. Agora eu vou começar a explicar um por um para vocês. Bom, a temperatura, pessoal, ela varia, presta atenção, hein? A temperatura ela vai variar de acordo com o clima. Os climas mais quentes, automaticamente a temperatura também vai ser mais quente. Quais são os lugares com as temperaturas mais altas do planeta? São os lugares mais próximos da linha do Equador. Ok? Turma? Ok? Beleza. Ou seja, eu acabei de falar com vocês de um fator climático, que é o quê? A distância para a linha do Equador. Mas eu ainda não quero pensar nisso. Eu só estou falando com vocês que a temperatura vai ser mais alta quando o território for mais próximo da linha do Equador. E a temperatura vai ser mais baixa quando esse território... Desculpa. Quando esse território for mais distante da linha do Equador ou tiver numa
numa elevada altitude. Essa temperatura ela é medida em graus Celsius, ok? Ok? Ok. Beleza. Segunda, radiação solar. Vamos lá. Posso falar? Pode. Então, a radiação solar, como que ela funciona? É o segundo tópico agora da aula. Desculpa. Desculpa, gente. A radiação solar, na verdade, nada mais é do que a emissão desses raios que vêm do Sol para a Terra. Esses raios... Espera aí, só um minutinho. Eu engasguei, pronto. Esses raios, pessoal, que vêm diretamente do Sol, qual é o objetivo? Emitir calor para a Terra. Então, como vocês podem ver aí na apostila, a radiação solar nada mais é do que essa emissão de calor do Sol para a Terra. Ok? Turma? Alô? Alguém me escuta? Turma? Alguém está me escutando? Aqui, professor. Ah, então tá. Obrigado. Valeu. Não. Então, olha só. Essa radiação solar, ela acontece da seguinte forma. É a emissão de calor do Sol para a Terra. Esse calor vem em forma de radiação. Nessa radiação, pessoal, o que deveria acontecer normalmente? Essa radiação ela passa pela camada de ozônio e é filtrada pela camada de ozônio. E aí, quando ela passa pela camada de ozônio, ela chega até a superfície terrestre, bate na superfície terrestre e aí ela é jogada de novo para o espaço. Ou seja, esse calor do Sol vem, aquece a superfície terrestre e aí esse calor é jogado para fora da Terra de novo. É dispersado, é dissipado para o espaço. Só que o que está acontecendo? Graças à camada de efeito estufa estar engrossando por causa da nossa poluição atmosférica, esse calor do Sol ele está ficando retido aqui na Terra. Ele está ficando cada vez mais. Então, olha só, na direita, aqui, onde eu estou mexendo o mouse, olha, está mostrando, página 5, está mostrando para vocês exatamente o que está acontecendo. Na esquerda é o que acontece naturalmente. Na direita é a interferência do homem, ou seja, grande parte desse calor não está sendo mais desperdiçado, não está sendo mais dissipado, quer dizer, não está sendo mais liberado para o espaço. Está ficando retido aqui na Terra. Tanto é verdade que o aquecimento global está acontecendo, o grande fator é esse. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Não. Beleza. Bom, então, essa poluição atmosférica que eu falo com vocês, ela é responsável tanto pela destruição da camada de ozônio, que é responsável pela filtragem dos raios do Sol, como também, pessoal, a poluição atmosférica é responsável pelo engrossamento da camada de efeito estufa. Ou seja, a camada atmosférica que era responsável por filtrar o Sol, para nós não termos câncer de pele, por exemplo, e também não ter a queimar a vegetação, como já está acontecendo em alguns lugares no planeta, essa camada está sendo destruída pela poluição. Em contrapartida, a camada que não deveria ser alterada, que é a camada de efeito estufa, porque é a que retém o calor do Sol na Terra, essa camada está engrossando. E cada vez mais ela engrossando, é mais retenção de calor na Terra. Bom, continuando. Tá. Pressão atmosférica. Como que acontece a pressão atmosférica? Como que ela é um elemento do clima? Como que é um elemento climático, né? Professor. Fala então, pode falar. É assim, professor. A pressão atmosférica, ela deixa a temperatura mais fria. Como assim? Bom, ela, por exemplo, eu tô lá no Rio de Janeiro, que é no nível do mar.
lá é quente, né? Uhum. Então, lá é quente como você disse naquele negócio lá, a areia no dia, ela, tipo, ela é fácil para poder esquentar. Você tá fazendo confusão. Posso Não, ela é explicar? difícil para poder esquentar. E a água é... Não, não, você tá fazendo Ah, confusão. mas, Você, o professor, você tá fazendo por causa confusão. disso, aí a temperatura de lá fica mais quente. Mas Não, já, tipo, lá nos lugares de maior altitude. Então, sim. aí a pressão atmosférica é meio que uma pressão que sobe sobre você, que, tipo, deixa tudo mais frio. Foi quase tudo Você certo, está com uma Juan. pressão... Foi quase tudo certo. Você só confundiu a questão da areia. Porque o que que acontece? Você usou o mar como exemplo e está certo. Você só usou as palavras erradas, que é o seguinte, olha só. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, olha só. Como que funciona a pressão atmosférica, turma? A pressão atmosférica é a pressão que o ar exerce sobre nós. É a pressão que o ar exerce sobre a superfície terrestre. E da umidade. Então não, a umidade é outra coisa. Então, a pressão atmosférica nada mais é do que esse peso. A gente nem sente esse peso, né? Mas é o peso que o ar exerce sobre a superfície terrestre. Agora, como que é essa pressão atmosférica? Quanto mais próximo ao nível do mar for o território, maior é essa pressão atmosférica. Por quê? Porque essas gotículas de água, essas moléculas de ar, elas ficam muito mais próximas. Por isso que elas ficam mais pesadas ao nível do mar. Quanto mais alto for o lugar, ou seja, quanto maior a altitude do lugar, menor é essa pressão atmosférica. Por quê? Só um minuto. Porque essas moléculas de ar, elas são mais separadas. Quanto mais alto for o lugar, pessoal, mais separadas são essas moléculas de ar. Então, por serem mais separadas, o ar fica mais leve. É só vocês pararem para pensar, quando vocês estão fazendo aquela bolinha de sabão, se você consegue juntar um monte de bolinha de sabão, ela não vai cair porque fica mais pesada? Enquanto que uma bolinha de sabão separada, ela não voa muito mais fácil? Assim são as moléculas de ar. Então, quanto mais alto for o lugar, mais separadas são as moléculas de ar, automaticamente nós temos menos pressão atmosférica. Quanto mais próximo ao nível do mar, mais juntas elas são, essas moléculas de ar, e automaticamente é mais pesado. Fala, Juan. Bom, professor, Pode falar. Ô, professor, uma pergunta. Qual que é o maior? O espaço ou o oceano? Com certeza o espaço, não tem nem dúvida. Mas dizem que o espaço foi mais explorado que o oceano. Sim, isso com certeza. Nós conhecemos mais, nós, no caso, quem estuda, né? O ser humano que estuda o espaço tem acha que tem maior conhecimento do espaço sideral do que do fundo do oceano. Com Ô, certeza. professor, mas isso é burro. Pensa comigo, olha. Não, Juan, calma, olha só. Eu preciso terminar essa revisão com vocês. Isso daí vamos deixar essa discussão para depois, tá bom? Senão não vai dar tempo. Vamos lá. No final da aula, se já tiver acabado, eu prometo que converso sobre isso. Próximo tópico, turma, umidade. O que é umidade? Vocês estão acostumados a... Posso falar a umidade? Só um minutinho. Quem que tá fazendo esse rabisco aí? É o João? Não, não sou eu. Fala, João, pode falar. Professor, a umidade tipo... você já viu aquela piada? Umidade... quando você fala... Eu tenho uma piada no YouTube que é assim, uma pessoa fala assim, eu sou humilde. Você é umidade... Aí outra pessoa fala, você é umidade relativa do ar? Então. Aí, então, a umidade
ela tem na minha cabeça ela tem dois. Ela tem dois Juan, dois negócios, tipo, o primeiro, úmido, a água, entendeu? A água te deixa úmido. então, calma, porque senão você vai se perder, mas você está no caminho certo. Que é o seguinte, Aí, a umidade aí, relativa do ar, só um minutinho porque está acabando a aula. A umidade relativa do ar, pessoal, ela nada mais é do que a quantidade de água na atmosfera. Muitos de vocês não sabem, mas a atmosfera ela tem moléculas de água, tá? Então, se vocês pararem para pensar, quanto mais seco está o ambiente, menos umidade tem. E quanto menos umidade relativa do ar tivermos, mais difícil é para respirar e nós começamos a ter aqueles problemas respiratórios. Tanto é verdade que durante o inverno, que é o período em que o ar fica mais seco aqui para a gente, vocês podem perceber que vocês devem ter problemas com bronquite, tem problema de asma, ou seja, tem esses problemas respiratórios. Já no verão isso não acontece. Por quê? Porque graças à chuva, que acontece quase todo dia, a umidade relativa do ar aumenta muito. Tanto é verdade que a umidade relativa do ar é a quantidade de água na superfície, na atmosfera, que a chuva nada mais é do que quando a umidade relativa do ar chega a 100%. Quando ela está a 100%, ela chove, cai essa água, porque ela vai se juntando e acaba precipitando. professor, Só um minuto. E quanto menos água nós tivermos na atmosfera, mais seco vai ser, ou seja, menor é a umidade. Fala, Juan. Vamos para o próximo. em Marte dizem que tem água, porque botaram um drone lá e ele viu uma neblina. Não, Neblina. na verdade eles viram sal. E se teve sal, eles associam que teve água. Eles viram sal. Então lá tem como sobreviver? Não, Ah. não tem água não. Eles viram sal. Se teve sal, eles Mas associam que um dia teve água. Oi? E se começaram a ver água? Não, não tem água. Eles viram sal. Sal eles viram. Ô, professor, Oi. será que existe algum planeta no mundo que tem oxigênio No mundo não, no espaço? no espaço? Não sei, cara. O espaço é gigantesco, a gente não conhece todo ele, né? Ele tem ainda as galáxias, né? Que a Existem galáxia outras. é quase um portal para outra galáxia. Existem os buracos de minhoca que podem fazer essa ligação, mas vamos continuar aqui, senão não vai dar tempo? Sim. Bom, próximo tópico, pessoal, que vocês têm que saber é sobre os ventos. O que é o vento? O vento é o ar em movimento, é a movimentação atmosférica. Eu já estou avisando que eu vou cobrar sobre o vento, tá? Tem 2 questões na prova, no teste, sobre o vento. Então, por exemplo, eu posso perguntar quais são os tipos de vento. Por exemplo, vocês têm que saber que existem os alísios e os contralísios. Vocês têm que saber, mas eu já expliquei. Vocês têm que saber que existem as monções, tanto marítimas quanto as continentais, que eu também expliquei. Eu expliquei para vocês, eu vou mostrar mais para baixo ali, a diferença entre ciclone e tornado. Eu passei até aquele videozinho, acho que tinha uns 10, 11 minutinhos, de desenho, mostrando para vocês as diferenças desse vento. Então, eu preciso que vocês façam na hora que vocês forem estudar, eu preciso que vocês prestem atenção nessa questão do vento. Ok? Qual que é mais forte? O ciclone Oi? Qual que é mais forte? O ciclone ou o tornado? O tornado. Continuando, pessoal, porque faltam 10 minutinhos para fechar o Zoom, e aí se eu não acabar de falar com vocês, vai ficar ruim. Bom, aí, turma, o que eu posso cobrar do vento? Eu já falei. Primeiro, a definição do que é vento. Segunda coisa, sua voz está picotando. Thaís, tá todo mundo me ouvindo? Eu tô.
Faz o seguinte, Thaís, sai e entra de novo, que eu estou gravando a aula. Se você quiser assistir depois, pode assistir, não tem problema não, tá? É porque tá, Professor, eu tô entendendo. é porque tá picotando para ela. Ela falou que não tá te ouvindo. Então, peraí. Pode sair e... O professor disse pra você sair e entrar de novo, Thaís. Obrigado, Juan. Valeu. Então, turma, o que eu posso cobrar dos ventos? Primeiro, a definição do que é vento. Depois, eu posso cobrar de vocês quais são esses tipos. Só. Mais nada além. Eu estou falando rapidinho, porque senão não vai dar tempo de eu explicar tudo para você. Explicar não, né? Relembrar o que eu vou cobrar. Bom, dos fatores climáticos, o que eu vou cobrar? Primeira coisa, todos os fatores climáticos. Então, podem anotar aí. Todos os fatores climáticos vão ser cobrados. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar e correntes marítimas. Ok? Ok. Então, beleza. Agora, como que eu vou cobrar? Por exemplo, o que é latitude? Latitude é a distância medida em graus para a linha do Equador. Então, por exemplo, qualquer lugar do planeta que você quiser medir em relação à linha do Equador, nós chamamos de latitude. Quanto maior for a latitude, preste atenção, quanto maior for a latitude, maior é esse grau, automaticamente mais frio vai ser. Ok? Continuando. Altitude é um outro fator também climático. Quanto mais alto for o território, quanto mais alto for a montanha, menor é a temperatura. Justamente por aquela questão que eu falei lá atrás da pressão atmosférica. Por quê? Esse pontinho azul que vocês estão vendo no desenho é justamente as moléculas de ar. Quanto mais alto for o lugar, mais separados são essas moléculas de ar que não conseguem segurar esse calor do Sol. Por isso que os lugares mais altos são mais frios. Ou seja, quanto maior a altitude, mais frio é o local. Quanto mais próximo ao nível do mar, mais quente é o local. Terceira coisa, correntes marinhas ou marítimas, tanto faz. Elas podem ser correntes quentes ou correntes frias. Professor, Oi. eu digitei pra trás pra ela sair e entrar de novo. Tá, obrigado, tá? As correntes quentes, pessoal, elas levam para os continentes, elas levam umidade, trazem a chuva. As correntes frias, não. As correntes frias não deixam essa umidade ir para o continente. Tanto é verdade que alguns desertos existem justamente por causa dessas correntes frias. Por exemplo, aqui na parte oeste do continente africano, tem o deserto do Kalahari, tá certo? Esse deserto do Kalahari, ele só existe porque a corrente de Benguela, que é uma corrente fria, não deixa a umidade vir para o continente. Aqui no continente americano, na América do Sul, isso acontece também no Chile, no deserto do Atacama. A corrente de Humboldt, ela não deixa essa umidade vir para o Chile, automaticamente forma-se o deserto. Em todos os outros lugares do planeta, as correntes quentes acabam levando umidade para o continente. Por isso que não tem deserto em todos os lugares do planeta. Ok? Então, a diferença entre as correntes quentes, as correntes marítimas quentes e as correntes frias é essa. Que uma leva umidade e a outra não deixa levar umidade. Fica seco. Continuando, as massas de ar. As massas de ar, elas existem as quentes e úmidas e as quentes e secas. As que se formam no oceano são úmidas, as que se formam no continente são secas. A única massa de ar que atua no Brasil, que é considerada fria, é a massa polar atlântica,
Já falei com vocês também. Continuando. Maritimidade e continentalidade. Expliquei para vocês a diferença. A maritimidade é o efeito em que o oceano libera o calor para o continente. Isso no final do dia. E a continentalidade é o que acontece no deserto, por exemplo. Do solo, no caso a areia, absorver calor muito rápido, mas também perder calor muito rápido. Aí veio o exercício, falei com vocês sobre o sol da meia-noite. E aí intemperismo e erosão para acabar, pessoal. O que é o intemperismo? O que é a erosão? Tem diferença. O professor, o Thaís falou que ela saiu e entrou e falou que ainda tá picotando. Fala para ela, então, que ela pode assistir depois porque está gravando, tá? Então, continuando, turma. Lembrando que o intemperismo é o desgaste, ou seja, é a natureza batendo na rocha. Enquanto que a erosão é a responsável por levar esse sedimento que foi desgastado para as áreas mais baixas. Então, turma, intemperismo é como se fosse o sopro da natureza na rocha e aí deixa a rocha toda em pedacinho, mas no mesmo lugar. A erosão, ela faz o serviço de retirar esses sedimentos do lugar que está e levar para as áreas mais baixas. Os únicos elementos da natureza que conseguem tanto bater na rocha quanto levar esses pedacinhos de rocha para as áreas mais baixas é a chuva. Estão me ouvindo? É a chuva e o vento. Ok? São os únicos. Agora, são os únicos que conseguem fazer os dois. Agora, o intemperismo, ou seja, o que faz a rocha virar pedacinho, existem 3 formas, que é o intemperismo físico, o intemperismo químico e o biológico. Por exemplo, as raízes de árvore é considerado intemperismo biológico, porque é uma coisa viva. A solidificação da água ela é considerada física. E quando fala da química, posso falar com vocês da mudança, por exemplo, causada pela chuva. A água que passa lavando a rocha, ela tira todos os como é que fala? Os minerais. Por isso que a água da chuva, quando vem direto, claro, do céu, ela é considerada uma água sem nutriente. Ela não tem nutriente nenhum, não tem mineral. Ela só se torna uma água mineral depois que passa pelas rochas. Outra coisa, sobre a erosão. O que é a erosão? A erosão, pessoal, é a parte da natureza responsável por levar esse sedimento para as áreas mais baixas. Então, por exemplo, a erosão fluvial dos rios, a marinha do oceano, a própria pluvial, que é da chuva, a eólica, que é o vento, ok? Bom, turma, eu consegui chegar no final, então é isso que vocês têm que estudar para a prova de segunda-feira. Um abraço a todos. Eu falei tópico por tópico do que eu vou cobrar e vocês já tinham anotado tudo isso. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Professor, obrigado pela aula. Obrigado aí pela atenção, tá? Valeu. Tchau. Bom estudo. Tchau. Obrigado.